Livro de João, capítulo 6, versículos 54 ao 56. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O tema da nossa pregação é: você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. E eu estava meditando nesse texto, e eu vi que só Jesus pode dizer para nós uma coisa interessante: eu sou o alimento que posso garantir para você que eu vou fazer bem na sua vida. Jesus aqui, ele está falando, é lógico que ele não está falando que ele iria você cortar ele para você comer dele, literalmente falando, mas aqui está dizendo que Jesus é este alimento espiritual, que você pode comer dele, você pode beber dele, e pode se fartar e ter todo nutriente, todo preciso para o seu corpo, para a sua vida espiritual. Então Jesus aqui, ele está falando comigo e com você sobre isso. Mas é algo muito interessante na nossa vida. Todo alimento serve para nós, para nutrir e nos tornar saudável. E não importa a idade, precisamos de alimento para poder ter força e crescer. Você não consegue ficar muito tempo sem comer, sem beber. Você precisa disso. Assim também no espiritual, eu quero dizer para os amados, nós precisamos da palavra de Deus e das coisas de Deus, para podermos o quê? Sermos saudáveis e fortes. E você é aquilo que você come. O alimento ingerido na sua vida, o que você tem comido hoje, por exemplo? O que você tem comido esta semana, este mês, para que você possa hoje estar forte? Jesus fala assim: olha, eu sou esse alimento que te torna forte. Mas existem alimentos, amados, alimentos que estão estragados, e que muitas vezes nós estamos ingerindo ele para dentro de nós. Estamos ingerindo alimentos espirituais, né? Na nossa vida espiritual, está comendo alimento muitas vezes estragados, e nós queremos estar sadio, comendo alimentos estragados, alimentos feitos de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí, como nós, e essa é a nossa vontade de ser forte, por isso que nós comemos, a nossa intenção é ser forte, né? A nossa intenção é crescer, a nossa intenção é prosseguir, mas o alimento está nos causando algo errado, está nos fazendo ficar com alguma coisa errada em nós, uma diarreia, quem sabe, né? Se você comeu alguma coisa estragada, você pode ficar com um problema, né? Você pode ir até o médico, né? Porque você comeu algo estragado. Assim mesmo é na sua vida espiritual. O que você está comendo? O que nós estamos comendo? Quando nós ingerimos algum pensamento ou alguma palavra ruim na nossa vida, aquilo entra dentro de nós de uma maneira ruim, né? A gente fica mal. Quando alguém vem e te fala uma fofoca, você se sente mal. Quando alguém vem e te fala alguma coisa que você não queria, né? Você se sente mal. Por quê? Porque isso é um alimento estragado. E se você colocar para dentro de você, vai te causar alguma coisa. Você vai se sentir mal. Pode te causar aí uma enfermidade dentro de você. Um alimento estragado pode levar uma pessoa a ir para o hospital, por exemplo.
Se nós fizermos uma comparação com um alimento espiritual, né, a palavra de Deus diz que ela é realmente inspirada por Deus, é um bom alimento. Jesus, falando dele mesmo, ele fala: eu garanto ser esse bom alimento na vida de qualquer pessoa. Se você colocar Jesus para dentro de você, na sua vida espiritual, logo você fica saudável, você fica forte, você cresce. Mas se você colocar outros alimentos, alimentos que muitas vezes aparentemente estão bonitos, né? Mas você não sabe como foi feito, e aí você coloca para dentro de você, você também pode passar mal. Gente, cuidado com aquilo que você tem comido. Uma das coisas que a gente tem visto, muitos cristãos que estão ficando raquíticos, magrinhos também, né? Muito magrinhos, fraquinhos, porque não estão se alimentando direito, né? Eu não sou mãe, mas vou dar uma aqui de mãe, né? Vou falar assim: meninos, comam direito, né? Porque toda mãe faz isso: menino, come direito, né? Você não está comendo, né? Nós temos que nos alimentar. Você tem que se alimentar de um alimento espiritual saudável. Você tem que se alimentar das coisas de Deus. O que é um alimento saudável? Vamos dar um exemplo na nossa vida espiritual. Quando você coloca uma música hoje cristã, uma música que exalta a pessoa de Deus, quando você acaba aquele CD, como que você fica? Seu coração fica alegre, você fica mais atencioso às outras pessoas, você fica bem com você mesmo. Assim como o corpo precisa de um alimento, nós também precisamos do alimento espiritual, para nós podermos crescer. E esse alimento espiritual tem que ser saudável, não pode ser qualquer alimento. Você tem que ser exigente quando se trata de um alimento espiritual. Você tem que, eu vou dar um exemplo de um alimento espiritual: a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, ela te enche de paz, de alegria, de esperança e muitas outras coisas mais, né? Mas eu tenho visto, amado, pessoas que estão morrendo aos poucos, porque muitas delas não estão nem se alimentando. E eu vi aqui algumas causas, alguns motivos, porque muitos irmãos estão morrendo. Primeiro, eles não estão dando ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus não está vindo para ela de uma forma agradável, então elas não estão dando ouvido. Outra coisa, não alimentando a sua alma, como eu falei, com boas coisas, bons alimentos, né? Um livro, um CD, você poder ler a Bíblia, poder orar, poder buscar a presença do Pai, cantar, louvar, são alimentos espirituais. Terceiro, muitos até querem se alimentar, mas eles estão de como que uma dieta alimentar. Eles estão se achando muito gordo. Eu não posso comer muito desse alimento, porque eu posso engordar demais. Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Deus, Ele quer que você coma este bom alimento, para que você seja saudável, para que você cresça forte, saudável. Glórias a Deus. Muitos estão magros, outros estão anêmicos, outros estão raquíticos, né? Não cresceram, e muitos chegaram ao extremo, ao absurdo, que é anorexios. E o que é isso? Anorexia espiritual. Olha só, olha o ponto em que nós, nos dias de hoje, estamos chegando. Eles estão com a anorexia espiritual. E o que é isso, anorexia? É uma disfunção alimentar, amado. E ela tem como característica
uma dieta alimentar ao extremo, né? Tudo que ela come, ela tem que pôr para fora, porque eu vou ficar gorda. Eu vou ficar gorda. Aí começa a ficar raquítico. Começa a ficar magro. Aí vem aquela disfunção, né? E aquilo redunda em um baixo peso corporal. E aí vem outras coisas, estresse físico e doenças complexas. Isso atinge não só o social, né? Porque ela se sente esquisito o jeito dela pensar, porque ela se sente gorda sendo magra, né? O psicológico, outra coisa também, o fisiológico. Então, gente, anorexia espiritual, é isso que eu quero chamar a atenção dos amados, que nós temos, amado, a palavra de Deus, que ela é boa, ela é perfeita. E aí, se nós não buscarmos, muitas vezes nós vamos ter ela para comer. E nós comemos aqui no dia de sábado, no dia de domingo, mas logo assim que nós comemos, nós vamos lá fora e nós podemos jogar ela para fora. Nós podemos vomitar a palavra de Deus, né? Como é um anorexo que vai até o banheiro, né? E põe tudo para fora, porque pode engordar. A palavra de Deus é para te nutrir mesmo, amado. A palavra de Deus, a Bíblia, é para te nutrir, é para te fazer você crescer, fazer você ser um varão, uma varoa perfeita, né? E aí, como que você está hoje? Como que você está se alimentando hoje? Você está como? Magro, anêmico? Você está como? Raquítico ou anorexo? Será que nós estamos chegando ao extremo? Anorexia espiritual? Você é o que você come. E eu fiquei pensando sobre isso. Muitos querem crescer, amados. Muitos querem crescer, mas eles estão se alimentando de uma maneira errada. Eles estão buscando em pipocas, por exemplo. Já pensou? Você tem lá a janta para você comer, porque vai te fazer bem. O teu almoço, porque vai te fazer bem. Você vai ter força durante o dia para trabalhar. A tua janta, mas você está se alimentando todo dia de pipoca. Fica imaginando. Depois de um mês, como que você vai ficar? Anêmico, sem força, sem disposição para nada. Você vai ter que ser levado às pressas para o hospital, porque você não vai ter força nenhuma. Você pode chegar até o óbito, isso. Essas pessoas, elas querem muitas vezes, elas querem crescer, mas elas estão querendo crescer de uma maneira errada. Elas querem conhecer Deus, mas elas estão querendo conhecer de uma maneira errada. Elas querem ter um encher de Deus na vida dela, mas elas não estão querendo mesmo a fonte. Elas estão ficando meio que atrofiadas, ou elas estão crescendo atrofiadas. O que Deus quer na nossa vida é que você se alimente, você busque as coisas de Deus. Jesus falando, eu sou esse pão da vida. Então a gente sabe aqui no versículo 54, Jesus falando, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí ele vem falando, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Deus tem um vínculo com você. Fala amém, glórias a Deus. Pergunte a Deus, Deus, como que eu faço para eu crescer? Como que eu faço para eu ser forte? Porque para você ser espiritualmente fraco, basta você não fazer. Basta você não se alimentar das coisas de Deus, do alimento espiritual que Deus tem dado. Basta você não ter acesso a Jesus. Jesus quer que você tenha esse alimento. Raquítico espiritual, amado, Ele não quer que você seja. Mas muitas vezes, um raquítico espiritual, ele não importa como ele está se alimentando, ele está se alimentando de qualquer jeito, está sem a palavra de Deus, ele está buscando qualquer coisa, ele está ingerindo qualquer coisa, e ele fala assim, eu vou ser forte. Não tem como.
Não tem como você ser forte. Não tem como você ser uma pessoa totalmente crescer na graça, no conhecimento de Deus. A gente vai encontrar aí uma pessoa raquítica e ela vai falar assim, que elas procuram a aprovação de outras pessoas para poderem se alimentar. Elas não procuram a aprovação de Deus. Jesus é o maior interessado na sua vida. E se você não tiver o interesse nele, você vai querer o interesse nas outras pessoas. Então você vai olhar para as outras pessoas e vai falar assim, fulano lá não faz, eu também não vou fazer. Fulano lá não faz, eu não preciso. Então isso é essencial na sua vida, na minha, na sua, na nossa, para que você cresça cada vez, para que você cada vez mais cresça, desenvolva. Essas pessoas que elas não têm um crescimento espiritual, ela passa a ter só apenas crescimento carnal, e aí ela passa a ser uma pessoa egocêntrica, cheia de si. Se não for do jeito dela, da maneira dela, Deus não é do seu jeito, é da minha maneira, e ela começa a lutar contra Deus, começa a falar, brigar com Deus e falar, Deus, eu não aceito a sua maneira de agir, eu não aceito da maneira que o Senhor está impondo para que eu seja. Tá bom, a santidade, tá bom, mas é do meu jeito, é da minha maneira. Buscar a Deus como? Em oração, do meu jeito, da minha maneira. E a gente vê pessoas raquíticas, porque elas estão discutindo com Deus, e elas estão brigando com Deus para não se alimentar da maneira que Deus quer que elas se alimente. Gente, Deus tem um alimento espiritual para nós, para que a gente possa crescer. Então a gente só vai crescer quando a gente se alimentar, gente, né? O bebezinho está lá, e aí para ela crescer e ficar forte, tem que mamar. Depois vai comer papinha, vai comer outra comida mais sólida, e aí vai. E ela vai crescendo. Mas se der para ela agora uma feijoada, coitadinha dela. Então não adianta você se alimentar mais com qualquer comida. Não adianta você ter uma vida, Deus, eu estou forte, eu estou, no Senhor, mas comendo um alimento que não é a hora de você comer. Você tem que se alimentar, tudo tem seu tempo e sua hora agora. O que você tem que fazer? Eu tenho que buscar a Deus em oração, ora a Deus. Eu tenho que fazer o que agora? Me alimentar com a palavra. Então vai se alimentar com a palavra. Eu tenho que fazer o que? Estudar. Então vai estudar. Tudo tem seu tempo e sua hora, para que você possa crescer espiritualmente. E você necessita deste alimento espiritual que é Jesus. Se você não ter esse alimento espiritual, você vai continuar raquítico. O mundo, ele está nos dando alimentos todo dia. Você liga a TV, você está comendo alimento. Você liga a internet, você está se alimentando a sua alma, alimentando. Depois que você começa a ingerir tudo isso na sua vida, como que você fica depois com Deus? Como que nós ficamos com Deus? Não vou dizer que você tem que parar com isso, não. É você que tem que saber o que você vai comer, tá? Então o mundo, é comparado aí na nossa vida como se você chegar aí e ir num restaurante, e aí vem o garçom lá e te serve, ou você seja um self-service, e você come, você se alimenta, e você está comendo, mas aparentemente está bonito, aparentemente não tem problema, aparentemente não tem nada que possa te fazer mal. Mas quando você come aquilo, você logo, só depois, vai saber a consequência de uma comida ruim na sua vida, de um alimento estragado que você não estava sabendo. Gente, se você ingerir uma coisa
que não é bom para você, você não vai passar bem. Então o que eu quero chamar a atenção da nossa igreja é que nós devemos, amados, buscar alimento espiritual. Se você quer crescer, quer ficar forte, se alimente de Jesus, se alimente da palavra de Deus, se alimente cânticos espirituais, ore, busque a presença de Deus. Amado, uma igreja forte, ela não é forte porque os pastores são fortes, não, né? Uma igreja forte não é forte só porque tem uma pessoa que ora, 2 pessoas, 3, não. Todos estão na vontade de Deus, estão alimentados espiritualmente. Então, amados, eu quero chamar a atenção dos amados, vamos nos alimentar espiritualmente. Vamos nos alimentar espiritualmente, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar na presença de Deus. Spurgeon, ele falava, e ele diz assim: muitos crentes permanecem raquíticos e atrofiados nas coisas espirituais, de forma que mostram as mesmas aparências ano após ano. Eu vou falar de novo. Muitos crentes permanecem raquíticos e atrofiados nas coisas espirituais, de forma que mostram a mesma aparência anos após anos. Isso me chamou a atenção. Quanto tempo já faz que você conhece Jesus? Daquele tempo que você conheceu Jesus até agora, como que você está? Você está magro? Você está como anêmico? Você está como? Raquítico ou anorexo? Como que você está? É isso que eu quero que a amada igreja desperte. Que isso que eu estou falando para você é algo da parte de Deus, para que você possa entender que Deus quer mais, que você busque mais e se alimente mais dEle. Que você busque do Senhor e diga: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso me alimentar do Senhor, para que o Senhor me faça forte. Se você se alimenta bem, amado, você pode andar bastante, não é verdade? Você pode trabalhar bem, você pode andar, viajar, mas se você está com fome, até para pensar dá dificuldade. Não precisa nem fazer serviço braçal, para ficar parado você tem dificuldade, já dá tontura e entre outras coisas. Então Deus não quer que você fique em jejum das coisas, dos alimentos saudáveis. Deus quer que você tire da sua vida alimentos não saudáveis. Amém? Jesus disse assim: eu sou a carne e eu sou o sangue. Aquele que come de mim e bebe de mim, esse tem vínculo comigo, né? A palavra do Senhor diz isso. Então Ele quer que nós comemos dele, nos alimentamos dele, possamos ter ele na nossa vida. Amados, algo muito bom na nossa vida de espiritual, por exemplo, a Santa Ceia do Senhor. Há muitas pessoas que já não ceiam mais. Há muitas pessoas que deixaram de lado a fé genuína, e elas estão ficando raquíticas. E a palavra do Senhor diz que quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos a presença de Deus, e ali falamos para Ele, colocamos a Deus a nossa vida, logo nós não somos confundidos com o mundo e repreendidos com o mundo. Então Deus quer na nossa vida que nós possamos nos alimentar. Por isso que Jesus fala: faça isso em memória de mim. Faça isso, lembre do que eu fiz na sua vida, para que você coma, para que você beba, para que você se fortaleça, para que você possa reconhecer na sua vida Jesus, no caso, na sua vida. Amado, você é aquilo que você está comendo. O que você está comendo agora na sua vida? Fofoca? O que você está comendo agora? As pessoas estão trazendo o que para a sua casa? Briga, contenda, confusão. Estão levando o que? Que prato as pessoas estão oferecendo? Nossos amigos, né?
a gente vai ter amigos em todos os lugares, amigos ou colegas. E eles, seja no trabalho, seja em casa, ou seja na rua, eles vão oferecer para você, amado, pratos. Vão oferecer pratos que muitas vezes para você não é bom. Mas eles estão oferecendo, e se você não tiver o discernimento, você vai comer. Não, pega só um pouquinho aí, rapaz, só um pouquinho, não, vem aqui, come um pouquinho. Aí você come. E aí vai te causar algo ruim na sua vida. Você é aquilo que come, amado. Se você se alimenta de Deus, você vai ter Deus na sua vida. Você vai estar forte nele. E aí não tem nada, nem ninguém que possa te tirar do caminho. Você é dele. Você é forte, fortalecido no Senhor. Assim você deve ser. Então, amado, esta palavra que eu trouxe para os amados é exatamente isso. Você é aquilo que você come.